Saúde a amada Igreja de Cristo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar com a igreja os ensinamentos que a palavra do Senhor nos deixa no livro de Gênesis, capítulo 26, do 17 ao 25. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, glórias a Deus. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamaram o seu nome Sitna. E partiu e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Glórias a Deus. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Irmãos, esse capítulo de número 26 de Gênesis, ele vem falar muito conosco, glórias a Deus. Havia fome na terra, havia um período de escassez na terra, onde Deus deu uma ordem a Isaque, que não era para ele ir para o Egito, era para ir para a terra dos filisteus, glórias a Deus. E seguindo a ordem, o mandamento de Deus, Isaque foi. Só que ao chegar naquela terra, Isaque não perseverou em conformidade com a palavra de Deus. Isaque preferiu mentir. Mais uma vez Deus falando sobre o que sai da nossa boca. Isaque mentiu a respeito de Rebeca, sua esposa, falando que era sua irmã. Não era sua irmã, era sua esposa. Mas a mentira tem perna curta. A mentira caiu por terra. E quando confrontado acerca da mentira, Isaque não porfiou, não contendeu e não insistiu com a mentira. Ele de bate pronto reconheceu a mentira, glórias a Deus. E olha só, a palavra vai dizer que quando Isaque reconhece a mentira e confessa a verdade, Abimeleque, o rei daquela terra, faz um decreto onde ninguém tocará em Isaque, na mulher de Isaque, em nada de Isaque. Glórias a Deus. E na sequência, quando Isaque reconhece o seu erro, quando ele confessa o pecado e o deixa, a palavra do Senhor vai nos dizer que Isaque semeou naquela terra e colheu 100-1. Glórias a Deus. Foi grande a abastança de Isaque quando ele deixou o pecado, quando ele escolheu a verdade. Glórias a Deus, aleluias. E tudo de acordo com a palavra de Deus. Deus mandou, Deus sustentou. Confia em Deus, independente do que possa acontecer. Não tema o que possa fazer o homem. Escolha a verdade. O nosso Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Mas diante da prosperidade de Isaque, os filisteus pelejaram com ele. Isaque estava ouvindo o mandamento de Deus, estava ouvindo a ordenança do Senhor, mas ainda assim houve peleja, pelo que Isaque saiu do meio deles e foi para o Vale de Gerar. Vale de Gerar significa lugar de pernoite. Vale, irmão, é uma depressão na terra, é um lugar de inclinação, e nós somos tirados do pó da terra. Então há momentos que vamos estar no vale, há momentos que estaremos deprimidos pelas situações que o mundo nos impõe, e não saberemos o porquê, pois estamos fazendo tudo certo. Contudo, ainda assim, habitaremos, nos assentaremos no Vale de Gerar. Mas é Vale de Gerar, é lugar de
pernoite, glórias a Deus. E quando Isaac estava ali no vale de Gerar, a primeira atitude dele, ele estava sentado, ele não ficou ali se remuriando, se lamentando, chorando sobre a sua desgraça, não. A primeira atitude dele foi, voltou para os filisteus e reabriu os poços que eles mesmos tinham entulhados. Isaac não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem, glórias a Deus, aleluias. É o exemplo que temos que ter. Se alguém nos fez mal, se alguém falou de nós, se alguma fofoca apareceu, ou se em alguma circunstância, por estarmos certos, ainda assim fomos confrontados e fomos decepcionados, pague o mal com o bem, glórias a Deus. E depois disso, lá no vale de Gerar, lá no meio da depressão, no meio da angústia, Isaac e os servos de Isaac cavaram e abriram um poço, e olha que poço maravilhoso, um poço que, segundo a palavra, que era de águas vivas, glórias a Deus. Não era um poço, irmão, não era um poço roto, mas era um poço de águas vivas, glórias a Deus. Então, mesmo que aprendemos aí, mesmo diante do vale, mesmo no meio da depressão, mesmo numa situação adversa, Isaac foi abençoado e ele falou da palavra de Deus, independente da situação. Mas o que aconteceu? Os filisteus receberam? Não, eles pelejaram contra ele, por isso que foi chamado de Ezeque, contenda, poço tá contenda, glórias a Deus. Isaac ficou porfiando, ficou pelejando? Não, ele virou as costas e foi abrir outro poço. Foi Deus que mandou, irmãos, glórias a Deus. Se Deus disse, é seu, glórias a Deus. Apenas tome posse disso. E ao abrir outro poço, águas jorraram, glórias a Deus. Mais uma vez águas jorraram e mais uma vez contenderam com Isaac. E o que Isaac fez? Ficou contendendo? Não, ele deu nome aos fatos, pois ele chamou aquele poço de Sitna, que é poço da inimizade, glórias a Deus. Então aprenda só, irmãos, mesmo agindo certo, mesmo estando agindo em conformidade com a palavra de Deus, vai nos gerar situações de confronto, vai nos gerar situações de inimizades, glórias a Deus, aleluias. Guarde bem isso, aleluias. Cantas, lidecou manai de cantas, como tem jorrado as minhas águas vivas nessa igreja, subecaia, lidecou manai de cantas, mas assim como os filisteus têm compreendendo e têm sido os meus inimigos, arrependei-vos, subecaia, lidecou manai de cantas, porque virei como um ladrão, e aí será tarde demais. Mas se arrependerem e deixarem as vossas más práticas, sudecaia, lidecou manai de cantas, alcançarão misericórdia e prosperarão, sudecaia, lidecou manai de cantas, na terra da vossa aflição, sudecaia, lidecou manai de cantas. Glórias a Deus, aleluias. Recebe e toma posse, igreja, em nome de Cristo Jesus. E mesmo diante de inimizades, de contendas, Isaac continuou, igreja, perseverou fazendo o certo, aleluias, e abriu um novo poço. E nessa vez não contenderam mais com ele, mas ele encontrou prosperidade. Por isso que o poço se chamou Reobote, que é poço da prosperidade, glórias a Deus, aleluias. E diante da aflição, quando ele alcançou a prosperidade, ele subiu, glórias a Deus. Só depois, a palavra no versículo de número 23 vai dizer, depois subiu dali a Berseba, glórias a Deus, aleluias. E depois de tudo isso, por ele ter aceitado o vale,
Lembra da palavra do Senhor que diz: te levei para o deserto, te fiz passar fome para mostrar o que havia no teu coração? Depois desse tempo, Deus levou ele para o alto, glórias a Deus, e lá apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Na mesma noite que ele saiu da depressão, Deus apareceu a Isaac e confirmou a promessa de que seria abençoado, glórias a Deus. E diante dessa bênção, o que Isaac fez? Mais uma lição, irmãos. Isaac foi e edificou um altar. Ali estendeu a sua tenda, ali fez a sua morada. Não foi em Gerar. Gerar na depressão era pernoite, mas foi em Berseba, que é lugar do juramento, foi que ele armou a sua tenda, edificou um altar, glórias a Deus. E aí aprendemos mais uma lição, diante da bênção do Senhor. Quando o Senhor nos abençoa, o que estamos edificando? Um altar, um local de testemunho para servir o nosso Deus, ou estamos fazendo churrasqueiras? Glórias a Deus. Note, irmãos, que altar serve para sacrificar a Deus. Você vai pegar o melhor do seu rebanho e vai sacrificar a Deus. E aqui eu não estou colocando somente no financeiro, não, mas eu estou colocando em todas as áreas da nossa vida. Glórias a Deus. E esse altar vai servir de testemunho para todos à nossa volta. Todos que passavam em Berseba via o altar que Isaac edificou, glórias a Deus. Era um testemunho que ali havia um servo de Deus. E nós estamos edificando altares, lugar onde era colocado o fogo, a brasa, e sobre a brasa colocado a carne? Ou estamos fazendo churrasqueiras, glórias a Deus? Estamos pegando essa bênção que o Senhor nos deu e usando para gastar nos nossos próprios deleites, reunindo a família, os amigos, aqueles que não trazem edificação, para ali estarmos gerando festa onde há bebedeiras, onde há fofocas, onde há intrigas, onde há contendas, glórias a Deus. Irmãos, aleluias, aqui eu gostaria de tocar no mais íntimo dos irmãos. O que está acontecendo dentro do lar? Estamos reunindo o nosso amigo, o nosso parente que vem de longe. Ele vem, ele compra uma cervejinha, ele traz para dentro da nossa casa e não tem problema, é dele, e com o tempo ele vai parar. Minha casa, minhas regras, glórias a Deus. Na casa de Deus as regras são do Senhor. Se estamos aceitando o nosso parente que vem de longe fazer o que bem quer dentro da nossa casa, estamos edificando churrasqueiras e não altares, irmãos, glórias a Deus. E diante de tudo isso, depois que Isaac edificou um altar, Abimeleque, rei daquela terra, que outrora havia expulsado, foi até ele com o melhor amigo, com o príncipe do exército, e fez um juramento de paz, pois ele reconheceu que Isaac era um bendito do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. O mundo só vai nos reconhecer, irmãos, que somos benditos do Senhor, e vai implorar por paz conosco quando as nossas atitudes, quando os nossos gestos, quando as nossas palavras estiverem em conformidade com esse livro. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, como foi dito aqui hoje, examine-se o homem a si mesmo. Coloque na balança e veja se no meio da depressão continuamos trabalhando, edificando, cavando poços, glórias a Deus, e depois na abastança estamos edificando altares, ou se estamos pegando tudo que Deus nos deu e entregando a Belial, através de mentiras, através de enganos, através de ilusões. Amém? Glórias a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O que Isaac precisou fazer, como o pastor bem disse aqui? Primeiro ele confessou que ele mentiu. Depois ele fez o quê? Deixou. Irmãos, Deus está falando desde o início do culto. Confessa e deixa. Mas ó como Deus é bom e misericordioso. Deus usou a vida do seu profeta e falou assim, aqui eu posso voltar como um ladrão. Então cuidado, se não confessar e deixar, como que ele volta para nós? Como um ladrão. Mas como a irmã colocou um versículo ali, mesmo a gente sendo infiel, ele continua. Ele falou, aqui, se o meu povo deixar, confessar e deixar, aqui mesmo, ele vai fazer o quê? Abençoar.
Irmãos, olha que forte, Deus está falando desde o início. Eu não sei, confesso para os irmãos que eu não sei. Tudo que acontece nos bastidores a gente não tem ideia. Mas que cada um aqui hoje pegue a sua porção, como foi falado. E eu vou chegar em casa, olhar para o meu espelho e falar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu não quero que o Senhor venha como um ladrão na minha vida, não. Eu quero confessar e deixar para que alcance a tua misericórdia e o Senhor me abençoe lá. Irmão, mas e olha que interessante. O Isaac, ele confessou, deixou, e Deus mandou ele voltar onde? Para o mesmo lugar e cavar o poço. Vocês lembram do discípulo na pescaria? O que Jesus falou para ele? Volta lá para o mesmo. Deus abençoou ele em outro lugar, que ele não pescou nada a noite inteira, mandou voltar para o mesmo. Ei, a bênção está aqui, irmãos. Confessa e deixa aqui. Não é confessar, virar as costas e procurar rabaricanta, sabaricanta, qualquer lugar aí, achando que Deus vai estar abençoando, não. Deus está falando: ei, está aqui. Mas basta o quê? Posicionamento. Basta ter temor. Só confessa e deixa quem tem temor e tremor. Quem não tem, irmãos, não confessa e não deixa. Aí entra lá. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Aí vem o ai de Deus. Ei, quando você grita ai, é bom? Você grita ai porque está tudo gostoso? Ei, irmãos, ai é porque dói. Uma coisa, nós temos que recorrer a Deus, porque está acontecendo algo na nossa vida. Clama, Deus vem, recebe e nos ajuda. Outra coisa é quando vem o ai, que Deus mesmo causa em nossa vida, porque a gente não confessa e a gente não deixa. Aí você pode pôr o joelho no chão, clamar, chorar, gritar. Ele só vai responder na hora que você colher tudo aquilo que você plantou, ponto. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, para a igreja de hoje fica essa frase: confessa e deixa. Para todos nós, tá? Eu principalmente me incluo nisso. Amém? Todo culto tem que ser um culto racional. A gente tem que entender o que Deus está falando conosco. A gente tem que parar para pensar. O que é um poço? Jesus disse que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam do seu ventre. Um poço é um buraco cavado na terra. E eu e você fomos feitos do pó da terra. Então, quando eu vejo uma alma vivente vir aqui cantar um louvor inspirado pelo Espírito, quando eu vejo uma alma vivente vir aqui ministrar uma palavra de Deus, quando eu vejo uma alma vivente vir aqui dar lugar para o Espírito Santo de Deus, eu estou vendo um poço que jorra dele rios de águas vivas. Aí nós temos que tomar cuidado em como é que nós vamos nos deparar com os filisteus. A primeira atitude dele é tentar entulhar o poço. Ele tenta de qualquer maneira fazer parar de jorrar água. Sabe aquelas palavras que vem que tenta te esfriar, que tenta fazer o poço parar de fazer a obra de Deus, parar de ministrar, parar de dar lado para o Espírito de Deus, porque quem flui rios de águas vivas, flui porque receberia o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com os filisteus. Filisteu vem de qualquer maneira, ele faz de tudo, em primeiro lugar para que não jorre água. Mas uma vez que ele vê que ele não consegue fazer jorrar água, a segunda fase dele é o que a gente aprendeu. Ele vai lá, ele tenta roubar aquele poço, contendendo, gerando, Ezeque, que é contender com aquela fonte. E quem contende é como o pecado que a gente aprendeu que Saul praticou, é o pecado do porfiar. E isso é como iniquidade e idolatria. Mas ele não contende, porque ele contende e não consegue cessar, agora ele gera inimizade. E isso é rebelião, é rebeldia. Então, se a gente está vendo uma fonte de águas vivas jorrando para a glória de Deus, irmãos, a gente não pode querer entulhar aquele poço, a gente não pode contender com aquele poço, ou a gente não pode gerar inimizade contra aquela fonte. Pelo contrário, a gente tem que dar crédito para aquela fonte e edificar um que é altar para a glória de Deus. A fonte está jorrando, está jorrando, está jorrando. Como falou, legal, Deus me perdoa, aí deixa. Não, está contendendo. Ou nem reconhece que erra, está se rebelando.
E o mais triste que depois ainda vem, que é falar, não, isso aqui não é nada de Deus, não. Essa palavra aí não é de Deus, essa fonte não é de Deus. Começa a querer entulhar, quer jogar um monte de lixo dentro da fonte de águas. Quantos quer encher de lixo, irmãos? Indo aí fora aprendendo tudo errado. É uma fonte cheia do quê? É pura aquela água? É cristalina? Ela não é. Então a gente tem que ter discernimento. E eu olho aqui, eu vejo cada um aqui um poço. Um poço. Se a gente é servo de Deus, como Isaac era servo de Deus e fazia a vontade de Deus, o Senhor falou, ide e fazei o que? Discípulos sobre todas. Esse é o propósito, é fazer cada fonte aqui jorrar rios de águas o que? Limpas. Esses são os descendentes de Abraão. Esses são os que vão e fazem o que? Discípulos. Não são os que vêm para entulhar, não são os que vêm para contender, não são os que vêm para gerar inimizade, mas são aqueles que ainda falam, aprendi. Ele vai e começa a fazer o que? Multiplicar a verdade, não multiplicar a iniquidade. É isso, é cavar os poços. É cavar os poços para ganhar profundidade, largura, altura, até que jorre rios de águas vivas para a glória de Deus. E aí a gente dá um pulinho, para a pregação interior. Aí ele vai dizer, de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos. Aí ele vai dizer, o que tem saído da nossa boca? Mentira. A diferença de quem serve e de quem não serve. Um fato é esse, irmãos. Nós somos uma fonte, nós somos um poço que é inspirado pelo Espírito de Deus e jorra rios de águas vivas, ou que é inspirado pelo diabo, irmãos, e jorra águas do que? Amargosas, como foi dito. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então quando Deus manda a gente se arrepender e deixar, pode se preparar. A primeira coisa que Ele vai fazer de nós são servos fiéis. E não adianta, Isaac prosperou na terra da aflição dele. Isaac prosperou no lugar onde ele mais sentia dores, aonde tentaram destruir o casamento dele. Tem alguém aí que estão tentando destruir teu casamento? Casamento destruído? Foi lá naquela terra, irmãos. Foi ali. Só que sabe quando Deus mudou a história do casamento dele? Estava destruído? Quando ele parou de mentir, quando ele parou de ser uma fonte amargosa, como ele se posicionou como um discípulo de Deus, você está entendendo? Como um servo de Deus, e começou a fazer a obra de Deus, gerar discípulos. Aí Deus foi lá e abençoou o casamento dele. Foi lá que ele colheu, irmão, 100 vezes mais. Mas tem que existir um posicionar. Aquele que deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz, nunca prosperará aquele que não deixa. Chegou esse tempo na nossa vida, irmão, tem um monte de poço aqui sendo usado. As minhas obras, como foi falado, uma fé sem obras é uma fé o quê? Eu estou vendo um manancial de águas, eu não pratico, pode ter certeza. Ou eu estou em Ezequiel, é isso? Ou Ezequiel, ou eu estou, como que a outra diz? Sítila, é um dos dois, eu estou nessas duas posições. É o que eu estou gerando. E o mais triste, pode ter certeza, quem não recebe de bom grado, e quem se rebela, a terceiro passo dele, ele vai querer entulhar aquele poço. Ele vai querer falar que aquele poço é imundo. Conduta filisteia. Aí Deus fica levantando os seus amados, Os hábitos da vida, sabe? Porque um filisteu, eu lembro de quem? De Golias. A gente se depara diante dessas pessoas, não são com pessoas humildes, mas são gigantes, que olham de cima para baixo, que afronta. Não é o servo de Deus ali, não, afronta o Deus vivo com as suas próprias, o que é? Atitudes. Ei, irmãos, disputar contra o general de guerra, disputar contra aquele que foi dado todo o poder, toda a honra e toda a glória, é jogo ruim, Eu acho que é difícil. Disputar com aquele que não tem como nós fugirmos da presença dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E diante dele, nós só temos uma coisa para fazer: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é. A gente insiste em não se dobrar, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo
se não for uma fonte de águas limpas. Caso contrário, está usando o nome de Deus o quê? Em vão. Olha a maldição. Misericórdia. Deu para entender o que Deus trabalhou na nossa vida? Irmãos, Ele deu uma sentença. Ou Ele vem com um ladrão, ou Ele vem para fazer a gente próspero na nossa terra da nossa aflição. Mas não sirva por causa da sentença. Sirva porque ama Ele. Sirva porque essa água que a gente bebe, irmão, sacia a sede. Essa água que a gente bebe traz paz, irmãos. Traz esperança quando já não tem mais o que? Esperança. Traz paz quando está caindo o mundo inteiro à nossa volta. É a paz que eu vos dou, que o mundo não vola. Nos curvemos porque Ele é bom, porque Ele é digno. Nos curvemos porque a gente ama Ele. Por isso que Ele convence primeiro, é do pecado, para o quê? Para a gente crer nele. Só que a hora que Ele vem e fala contra o pecado, fala contra o pecado, fala contra o pecado, a gente não se deixa ser convencido. Aí Ele fala, agora eu vou convencer da justiça. Aí Ele começa a mostrar as colheitas. Aí Ele fala da justiça, fala da justiça, fala da justiça, o homem não se deixa ser convencido. Ele fala, agora eu vou falar do juízo. Aí Ele fala do juízo, fala do juízo, fala do juízo, o homem não se deixa ser convencido, pronto. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então agora colhe, porque de Deus ninguém o quê? Zomba. Ele é longânimo. Ele vai dando tempo. Deite tempo para que se arrependesse. Que a gente possa alcançar lugar de arrependimento no tempo e no modo correto. Ou melhor, há tempo de que nenhuma dessas outras coisas que não são boas sobrevenham às nossas vidas. Amém?